Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E assim chegamos ao dia das eleições norte-americanas. Finalmente, hoje é 5 de novembro e os norte-americanos escolhem muitas coisas, mas essencialmente escolhem também o seu presidente. Depois há uma série de eleições paralelas para escolherem representantes ao Senado, à Câmara dos Representantes. Portanto, são muitas as eleições que decorrem nesta terça-feira, dia em que os americanos escolhem também, e aqui sim o nosso foco da conversa de hoje, o presidente ou a presidente dos Estados Unidos da América. Hoje comigo, Alexandre Martins, viva! Viva, Ruben Martins! E viva David Fontes, bem-vindo. Viva, bom dia. Hoje estamos a olhar para este final de campanha e para as apostas sobre o que se vai passar a partir desta quarta-feira. Começo por ti, Alexandre. Fim desta campanha, é claro, um vencedor ou nem por isso? Olha, a única ferramenta que nós temos para avaliar ou para tentar antecipar qualquer resultado são as sondagens. As sondagens, por pouco fiáveis que sejam, sempre são melhores do que a nossa sensação ou o nosso desejo ou as conversas com os nossos amigos. E o que as sondagens nos têm dito, como nós já temos escrito e dito à exaustão, é que é impossível antecipar um vencedor. As coisas estão mesmo muito renhidas. Ao mesmo tempo, e depois podemos falar mais um pouco sobre isso, também pode-se dar o caso de um dos candidatos vencer de uma forma confortável, o que depois vai criar aqui uma nova discussão. Aí vamos escrever e falar sobre isso durante várias semanas, sobre o que correu mal com as sondagens outra vez. David Pontes, pergunto-te a ti se é claro, na tua visão, o nome do novo presidente dos Estados Unidos da América. Não sendo eu o Capitão América nem o super-homem com capacidades sobre-humanas, não. Claramente estamos todos confusos em relação a ter um cenário definido e acabamos por fazer aquilo que me parece também natural. É, como dizia o Alexandre, às vezes nas conversas com os nossos amigos ou mentalmente nós a conversarmos connosco, agarramos-nos àquilo que são as hipóteses do nosso favorito ter alguma viabilidade. A última notícia nesse aspecto é uma sondagem surpreendente no Iowa, que dá mais do que propriamente o resultado naquilo que não é considerado de maneira nenhuma um estado pêndulo, não é normalmente republicano, e aquilo que se percebe no Iowa é que de forma consistente a diferença entre o candidato democrata e republicano se foi estreitando ao ponto de haver uma sondagem feita por uma casa muito respeitável e bem indicada como referência neste tipo de estudos, que dá uma possibilidade de uma vitória de Harris. Ora, acontece mais do que se calhar propriamente os números dessa sondagem ou a importância disso, é aquilo que revela uma tendência que me parece a mim interessante, mas tal como dizia eu no princípio disto, nós agarramos-nos àquilo que nos dá alguma esperança, é de que as mulheres possam ter um voto decisivo, e nós sabemos desde o princípio que essa era uma aposta dos democratas por causa da reversão do Roe versus Wade, ou seja, dos direitos reprodutivos das mulheres. E eu julgo que é isso, essa ideia de que mesmo num Estado republicano pode haver um voto de feminino, muitas vezes não declarado ou envergonhado até. Há sobre isso, por exemplo, foram feitos dois anúncios, um deles muito bom, com a voz de Julia Roberts, em que aparece aquilo que é fácil de identificar como um casal republicano, e ela vota às escondidas dele, pisca o olho para uma amiga que também vota às escondidas dele, e votam ambas em Harris, dizendo aos respectivos maridos, que sim senhor, votamos pelo futuro do país. E eu
pronto, vou-me agarrando um bocadinho nessa esperança, sem ter essa certeza. Há alguns sinais nestes últimos dias de campanha que permitem, de alguma forma, manterem aberto as possibilidades, sem ser claro qual dos dois será o vencedor, e acho que só mesmo, provavelmente nem logo à noite, mas pronto, provavelmente ao longo dos próximos dias é que poderemos saber com toda a certeza. Sim, isso que falaste nessa sondagem no Iowa é importante, porque nós podemos, a questão que é um pouco ingrata aqui é que nós podemos encontrar argumentos para a vitória de um e de outro, porque as coisas estão tão próximas, mas para além da opinião, podemos fazer uma análise com factos e nós temos acesso a alguns factos. Não quer dizer que, por serem incompletos, não quer dizer que depois tenham o resultado que nós podemos antecipar. Mas, por exemplo, como já sabemos, já votaram mais de cerca de 78 milhões de pessoas, portanto, sensivelmente metade daquelas que vão votar no total até ao fim desta noite, e os análises preliminares indicam que a Kamala Harris tem vantagem em muitos desses votos, porque é feita uma amostra, principalmente nos estados mais decisivos. Ora, por outro lado, há também uma subida do número de eleitores republicanos a votar antecipadamente e por correspondência, o que também não quer dizer necessariamente que o Trump tenha mais força, porque lembramos que em 2020 o Donald Trump, com aquela história da fraude, durante meses desincentivou os seus eleitores republicanos a votarem antecipadamente, portanto é natural que eles tenham votado mais agora porque não há pandemia e porque, apesar das queixas de fraude, o Trump também deu sinais de que eles já podiam votar agora antecipadamente e por correspondência, já não havia problema, portanto isso também não significa que ele... E por outro lado, também há menos democratas a votar antecipadamente, o que também não quer dizer necessariamente nada de especial, porque eles votaram em números recorde há 4 anos, porque, como nos lembramos, havia quase aquela questão cultural de divisão, os republicanos eram contra o uso de máscaras e os confinamentos, e os democratas tinham mais receio disso, e portanto houve essa clivagem. Mas o facto de a Kamala Harris levar alguma vantagem nisso, e o que nós podemos dizer é, nós já sabíamos em 2020 que o Joe Biden ia ter vantagem nos votos por correspondência e antecipados por causa desta questão da pandemia. Agora, como há menos democratas a votar antecipadamente, o facto da Kamala Harris ainda assim levar uma ligeira vantagem quer dizer que também pode contar com muitos votos esta noite, o que não acontecia com o Joe Biden, que já sabíamos que os votos presenciais iam beneficiar mais o Trump. Agora, mais uma vez, isto como não é, como as sondagens, segundo as sondagens, as coisas estão tão renhidas, claro que 1000 votos aqui, 500 votos ali, neste distrito total do Estado decisivo, pode mudar completamente as coisas. Mas este é um argumento a favor de uma possível vitória da Kamala Harris, mas também há a favor da vitória do Trump, portanto nenhum dos campos se pode desanimar, embora, só para terminar esta intervenção, um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos, que acompanha estas coisas há muito tempo, o Tim Alberta, do The Atlantic, tenha tweetado hoje ou ontem à noite a dizer que sentia um grande desânimo na comitiva do Donald Trump e que estavam todos muito cabisbaixos e chateados com o comportamento do Trump, inclusivamente. E a verdade é que as campanhas, poderosíssimas como são, com muitos recursos, já têm várias sondagens internas e já têm eu queria só contar aqui uma coisa. Em 2016, quando eu estive nas eleições nos Estados Unidos, e no dia da eleição a Hillary Clinton tinha uma festa programada para essa noite, até tinha um teto de vidro para simbolizar a vitória da primeira mulher, e aquilo foi cancelado a meio da tarde. Portanto, havia umas questões de segurança, ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer, mas também já era um indicador de que as sondagens internas do Partido Democrata apontavam para uma derrota. Agora, a esta hora, se calhar já há uma sensação forte em cada um dos partidos sobre qual é que é o resultado, mas temos de esperar. Vamos lá ver se depois os partidos estão dispostos ou não a aceitar esse resultado. Já lá vamos. Deixa-me só, David, perguntar-te, porque nós sabemos que a campanha de Donald Trump andou muito em torno de perguntar aos americanos se há 4 anos viviam melhor ou pior do que vivem agora, depois desta crise da inflação. Obviamente houve uma pandemia também pelo meio que acabou com muitos empregos, também houve muitos que acabaram por ser recuperados depois, a economia cresceu bastante também, a economia norte-americana. Pergunto-te se os americanos, no fim de contas, ainda voltam só a pensar no seu bolso, ou se depois estas coisas todas, como a regressão dos direitos das mulheres, uma política externa que, vamos lá saber o
que é que, como é Não, que será? por essa razão não votam. Pois, Já se diz. exatamente. Portanto, Ou votam pouco. Trump acaba por sair beneficiado desta ideia de que os americanos votam a pensar no seu bolso, é isso? Eu julgo que sim, por uma questão de percepção e não só, por uma realidade que normalmente está mais afastada, que é a questão da inflação. Independentemente de uma análise fria ou dar para perceber que os resultados de Joe Biden não são maus, atendendo ao contexto em que sai, há junto dos eleitores norte-americanos muito essa sensação de que, apesar de tudo, vivíamos um bocadinho melhor antes da pandemia. Acho que todos nós pensamos um bocadinho isso nas nossas vidas em relação à interação que temos com o local de trabalho e mesmo à possibilidade que muitos, com a inflação que sucedeu depois, muitos terem visto as suas vidas um bocadinho mais constrangidas. Mas também prometer acabar com a inflação de um momento para o outro não parece muito realista, como... Sim, Trump as duas promete. campanhas, no caso de Trump, eu acho que há outras coisas que foram acontecendo na campanha, principalmente estes dias finais, aquilo que o Alexandre dizia, ou que tu dizias que havia algum... parecia que há algum cansaço por parte de Donald Trump, eu acho que isso é claro, atenção, ele já não é o velho, já não é ele o novo na sala, e por isso há uma parte disso que digamos que é humana. Há também uma parte que me parece a mim que tem a ver com uma excessiva crença nesse lado quase de profeta do próprio Donald Trump, com que faz com que, eu imagino, o Alexandre saberá mais do que isso sobre eu, que a própria máquina dos republicanos no terreno, de alguma forma, tenha diminuído em relação à ideia de que tudo se concentra no candidato, enquanto que eu julgo que os democratas mantiveram mais no terreno aquela máquina que faz o porta a porta, a máquina que vai buscar eleitores e tudo isso. E isso pode parecer que não dá tantas notícias e não dá tantas manchetes, mas é extremamente importante. Nós sabemos que esse tipo de atitude eleitoral de conquista do voto porta a porta dá mais resultados às vezes do que os grandes discursos, e depois nesta ponta final eu acho que as coisas correram de maneira adversa a Trump. Acho que o congresso de Madison Square, mais do que só a ilha de lixo, é um bocadinho a ideia de que há coisas que Trump diz que passam bem, ou que pelo menos são aceitos como parte do espetáculo e constituintes da sua própria personalidade, e que os eleitores têm uma elasticidade surpreendente para de alguma forma encaixar. Quando quem as diz são os minions deles, são pessoas de que claramente dizem coisas que parecem muito agressivas, a América para os americanos, ou a ilha de lixo no meio do oceano, tudo isso fica bastante, é mais agressivo e não é tão bem encarado pelos eleitores, de tal maneira que eu julgo que o próprio J.D. Vance que foi recuando em relação à exposição, embora seja natural que no final da campanha as atenções se concentrem nos candidatos e não em figuras secundárias. Depois é toda a diferença, um bocadinho que tu dizes, que podemos ver no tipo de campanhas efetuadas. Uma de claramente, por um lado, positivo, de união, de exaltar os valores norte-americanos, do outro lado, uma campanha mais feita contra o adversário, contra... explorar sentimentos que se calhar são até transversais em alguns casos à sociedade norte-americana, mas que a maneira de os curar e de os remediar é sempre feita com o recurso à agressividade e à violência, e pouco feito com a concertação ou com o diálogo. Acho que isso marca. Não sei se os norte-americanos estão, tal como o mundo está, muito polarizados e muito à espera de respostas fáceis, e se depois de 4 anos de Trump estarão disponíveis para repetir a dose, mas uma dose com menos filtro. Eu acho que vale sempre a pena sublinhar que no primeiro mandato Trump teve sempre ao seu lado uma série de republicanos, que muitos deles foram depois desistindo. É sempre surpreendente ver a enorme lista de gente que trabalhou com ele e que o critica, mas que lhe serviram de alguma forma de filtro e de tampão para todos os seus instintos que são muito parecidos ou equivalentes àquilo que os autocratas
democratas fazem, de pegar no aparelho do Estado, de comandar a justiça para os seus interesses próprios, uma série de coisas que ele não foi capaz de fazer também porque a sua entourage serviu de resistência a isso, e que isso claramente neste caso já poderá não se passar. Não sei se ao mesmo tempo é suficiente a ideia passada por Kamala de que é a democracia que está em perigo. Eu julgo que para a maior parte dos os que dizem nas sondagens é que não será esse o motivo, e por isso, voltando ao princípio, a economia é importante para os norte-americanos. Os últimos números de inflação não são até razoavelmente otimistas. Não sei se isso chega para inverter essa má sensação que muitos norte-americanos tinham em relação àquilo que é o seu passado recente em termos económicos. Sim, acho que há aqui uma questão humana que nos escapa muitas vezes quando tentamos analisar estas questões e projetamos sempre no outro, tentamos, os americanos. Isso nunca foi assim e agora por maioria de razão não é. Não existe os americanos. Nós não sabemos se os americanos votam com o bolso ou não, porque há cada vez mais americanos que não votam com o bolso. Portanto, é preciso fazer um esforço para olhar por cima das contrariedades económicas. Por exemplo, de facto, a inflação provocada pela pandemia veio trazer um aumento de custo de vida brutal em muitas zonas nos Estados Unidos, como no resto do mundo, e das pessoas que são mais afligidas por essa questão, muitas escolhem, ou porque já são assim, que têm esse contexto, preferem fechar os olhos aos excessos de Donald Trump e às ameaças à democracia porque privilegiam o bolso e a economia, querem ganhar tanto como ganhavam antes. Mas depois também há milhões de pessoas que fazem o contrário, que sendo também elas prejudicadas pela inflação, conseguem fazer um pensamento diferente e dizer, sim, eu estou a ser prejudicado, mas as coisas vão melhorar e eu não quero ter uma pessoa que acha que é um autoritário, etc. Portanto, há muitos eleitorados distintos nos Estados Unidos e o que eu acho é que na questão da economia, dizem-nos as sondagens e nós escrevemos isso hoje no nosso texto no jornal, há de facto um segmento da população que não se identifica necessariamente com o Donald Trump, mas que quando olha para as coisas, quando pensa instintivamente nas coisas, a conclusão a que chega é: antes da pandemia eu estava bem e o Trump era o presidente. Depois da pandemia eu estou mal e o Biden é o presidente, estendendo essa questão à Kamala Harris. E nós não podemos estar aqui sempre a demonizar e achar que estas pessoas são uns fascistas e não sei o quê, porque nós próprios também, muitas vezes, quando vamos votar, no nosso país, que tem um sistema diferente e é muito mais ou menos complicado do que o americano e com menos turbulência ainda do que o norte-americano, muitas vezes também escolhemos fechar os olhos a tudo, a qualquer coisa que o nosso candidato ou que o nosso partido preferido faz e achamos que é sempre bom e os outros é que estão mal. Isto é uma coisa que é humana em muitas pessoas. Nos Estados Unidos, por causa do sistema eleitoral, que é tão dependente de um punhado de votos aqui, um punhado de votos ali, é mais provável que uma eleição caia para um lado ou para o outro sem necessariamente haver uma explicação de eles elegeram o Trump porque são todos fascistas ou eles elegeram a Kamala Harris porque estão a denunciar o fascismo e não querem a democracia. É uma mistura muito difícil de esmiuçar. O que nós podemos ver factualmente é que o Partido Republicano, como o David estava aí a dizer, não é uma questão de estarem cansados. O aparelho do Partido Republicano nunca quis o Donald Trump. Nós estamos recordados desde 2016, tentaram inclusivamente durante a convenção fazer ali uma golpada e tirar a nomeação a Donald Trump. Depois houve poucos políticos que se opuseram e que bateram o pé ao Trump durante os últimos 10 anos, mas isso é como acontece nos regimes autoritários. As coisas começam muito devagarinho e depois subitamente, não é? Como se costuma dizer. O partido ficou completamente dominado pelo Donald Trump e isso viu-se até agora nesta campanha, que o Partido Democrata não teve qualquer problema em trocar um candidato, ainda por cima aquele candidato, com aquela história e com aquele peso, por outra candidata, independentemente de estarmos a fazer juízes de valor sobre o Joe Biden ou a Kamala Harris, mas isso indica que o Partido Democrata está muito menos dependente de uma pessoa, de uma personalidade,
do que o Partido Republicano. E nesse sentido, qualquer que seja o resultado desta noite não vai alterar essa dinâmica, porque uma grande parte do eleitorado, que nós não podemos dizer republicano, porque quando dizemos o eleitorado republicano estamos quase a falar do Mitt Romney, do Dick Cheney e tal, eles não têm nada a ver com essas pessoas. Muitas dessas pessoas eram abstencionistas, eram pessoas anti-governo, que não saíam lá que não queriam pagar impostos, aquelas coisas todas, e que agora viram no Donald Trump e nesta nova dinâmica extremista um porto de abrigo. Nesse sentido, não há nenhum republicano do género do Dick Cheney ou do Mitt Romney ou da Liz Cheney que vá resgatar o Partido Republicano nos próximos anos, porque eles vão sempre precisar de personalidades carismáticas, porque o Donald Trump também tem um prazo de validade devido à sua idade, e nesse sentido temos o J.D. Vance e outras pessoas a apresentarem-se. Portanto, não é por isso que o trumpismo ou este impulso autoritário vai desaparecer se o Donald Trump perder. Aliás, David, até que ponto é que podemos acordar nesta quarta-feira de manhã com nenhum dos candidatos a aceitar, aliás, com um dos candidatos a não aceitar a sua derrota? Ou seja, se tivermos uma vitória de Kamala Harris, podemos acordar com Trump a rejeitar ter perdido esta eleição? O mesmo do lado democrata. Pode acontecer Kamala não felicitar Trump pela sua eleição? Isso pode mesmo acontecer nesta quarta-feira? Já pode acontecer uma coisa que provavelmente certamente o Alexandre explicará muito melhor do que eu, que é ainda não termos resultados definitivos por causa de uma série de medidas que tenham sido tomadas em alguns estados, nomeadamente pelos republicanos, e que cinicamente nós temos que olhar como preparativos para perturbar a votação e o sistema. Depois, tentando responder à tua pergunta, eu acho que é daqueles critérios que define a democracia e define um democrata. É escolher, obviamente, quem está disponível para respeitar os resultados daquilo que é o momento fulcral de uma democracia, que é a eleição. E, obviamente, aí o pêndulo pende negativamente para o lado de Donald Trump. Ele, desde o primeiro momento, como nós vimos em 2020, com aquele pico em 6 de janeiro de 2021, ele está disponível sempre esteve disponível para contestar e para de alguma forma não aceitar qualquer outro resultado que não seja a sua própria vitória. Eu julgo que isso pode voltar a acontecer. Claramente os republicanos, com todo o cuidado, nomeadamente, e as aspas no ar que o Alexandre diz, uma série de apoiantes de Donald Trump têm feito todos os possíveis por perturbar aquilo que era um sistema que quem olha de fora e quem olha por dentro considera que funciona bem, que é obviamente padrão, e a democracia norte-americana sempre foi em alguns casos padrão para o resto do mundo, e é dentro dela que está a surgir estas forças negativas, embora também hajam muitas de fora, como nós sabemos, porque a influência, nomeadamente da Rússia, nestas eleições e nas anteriores a estas, é uma constante. Não me parece que da parte dos democratas exista, e assim seja, ou essa vontade de alguma forma de, sendo os resultados justos ou mesmo podendo ser os resultados muito renhidos, de contestar o resultado das eleições para si. O perigo e o grave perigo que existe é que Donald Trump não aceita os resultados. Existe uma série de gente espalhada pelos Estados, aquilo é um continente, que vai contestar em termos judiciais logo desde o início tudo isso. De qualquer forma, para aqueles que vão estar acordados e ver, eu chamaria a atenção que provavelmente vamos vamos poder começar a ter resultados, julgo, de 2 estados importantes, a Geórgia e a Norte de Carolina, que serão estados onde uma vitória de Harris abre caminho para claramente começar aqui os pontos a indicar, já se forem resultados, se esses resultados forem positivos para o lado do Trump, não será logo uma clara vitória, mas algo que será preciso ver, nomeadamente com resultados que podem surgir depois, claramente na Pensilvânia, mas também no Michigan e o Wisconsin. Há aqui capacidade de irmos lendo alguma coisa, mas é, como tu sublinhas, daqueles momentos eleitorais em que muito provavelmente vamos ter que esperar mesmo até ao final para poder gritar vitória, não só de um dos candidatos, mas da própria democracia. Sim, Alexandre, pergunto tu mesmo. Sim. Quando me perguntam o que é que eu acho,
se vai haver contestação dos resultados e alegações de fraude, eu costumo devolver com outra pergunta, que é: alguém acredita que hoje à noite, se Donald Trump perder, ele vai surgir na televisão a cumprimentar a Kamala Harris, como era habitual antes de 2016, dar os parabéns pela vitória e depois estarei à sua disposição para trabalharmos em conjunto para o bem da América? Isto é um cenário ridículo, não é? Na nossa, que isso não vai acontecer nunca. Portanto, a única outra hipótese seria ele ficar calado. Isso também não me parece ser uma hipótese, nós já o conhecemos em 2016. Portanto, é claro que se o Donald Trump perder, as acusações de fraude vão começar logo durante a noite. A questão aqui é, há uma coisa a favor e outra contra a hipótese de uma repetição de um cenário de 2020. O que pode provocar maior confusão é, nós não sabemos até que ponto é que os funcionários eleitorais e outros representantes de vários estados republicanos foram substituídos nestes últimos anos, ao ponto de poderem funcionar como barreiras para a certificação de resultados. Portanto, houve esse esforço em vários estados. Por exemplo, na Geórgia, a Comissão Eleitoral da Geórgia, o diretor dessa comissão era o Brad Raffensperger, que é o secretário do Estado da Geórgia, que foi ele a quem Donald Trump telefonou em 2020 a pedir-lhe para encontrar 11 mil e tal votos. Esse republicano que se opôs ao Donald Trump e que impediu que ele sabotasse a eleição na Geórgia em 2020 era o diretor da Comissão de Eleições da Geórgia. Entretanto, a maioria republicana no Congresso da Geórgia substituiu e nomeou para esse cargo apoiantes leais a Donald Trump. Eles não vão ter interferência direta agora nesta eleição, mas também houve mudanças deste tipo em vários estados e nós não sabemos até que ponto é que, mesmo depois que os tribunais decidam contra o Donald Trump, até que ponto é que eles vão poder bloquear ali a certificação dos resultados durante mais tempo. Por outro lado, uma repetição de um cenário como a invasão do Capitólio, desta vez é mais difícil porque em finais de 2022 o Congresso americano, com o apoio republicano, portanto aí aquela questão que nós estávamos a falar há pouco, que muitos líderes republicanos ou congressistas, senadores são obrigados a declarar apoio ao Donald Trump porque de facto se não o fizessem perderiam as eleições nos seus estados, mas por outro lado também não comem tudo o que o Donald Trump diz. Portanto, eles votaram a favor de uma reforma da lei eleitoral que, não digo que impeça, mas que dificulta bastante uma repetição de 2020. Isto é, em 2020 houve aquela confusão no Capitólio, porque durante a leitura dos votos do colégio eleitoral, sempre que o vice-presidente à altura, Mike Pence, que era por inerência o presidente do Senado e encarregue dessa função de ler os votos do colégio eleitoral, sempre que ele dizia o número de votos de um estado decisivo, que o Trump gostaria de ter ganho, levantava-se um congressista republicano e dizia: eu contesto essa votação. Segundo a lei da altura, se um senador republicano se levantasse também e assinasse em conjunto uma queixa formal, a sessão teria de se parar e todos os congressistas iam reunir-se para a Câmara dos Representantes e os senadores iam reunir-se para o Senado, iam discutir e votar sobre se aquilo devia ser contestado ou não contestado, e depois, então, repetia-se isto durante 7, 8, 9, 10 estados, nunca mais saía dali. Esse era o primeiro objetivo daquele plano para sabotar a contagem dos votos. Como a coisa não aconteceu dessa forma, aconteceu a invasão. Desta vez é preciso, segundo essa reforma eleitoral, seria preciso 1/5 de congressistas, republicanos neste caso, e 1/5 de senadores juntarem-se para contestar votos. Portanto, aí se torna muito mais difícil esse tipo de contestação, e depois foram aprovados muitos outros mecanismos, como a explicitação de que o papel do presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, é apenas formal. Isso estava na Constituição, está na Constituição ou melhor, na lei eleitoral do século XIX, mas as palavras usadas deram aso a que um advogado próximo de Trump pudesse apresentar ali uma teoria muito que ninguém acreditava, mas pronto, foi isso que eles se agarraram para tentar dizer que havia ali uma hipótese de tirar a eleição de Joe Biden. Agora está lá explícito que o presidente do Senado não pode aceitar não pode fazer nada. O papel dele é chegar, abrir os votos e dizer: Arizona, sei quantos votos para Donald Trump, e acabou, não pode fazer mais nada. Portanto, e por outro lado há também um reforço imenso da segurança para tentar impedir
a aproximação de multidões junto ao Capitólio. Portanto, tudo isso é muito mais difícil, mas isso não impede que, a partir de hoje à noite, haja imensa confusão na certificação de resultados. É muito provável que, como o David estava a dizer, imaginemos um cenário que não é esse que as sondagens apontam, mas pode acontecer, claramente, que chegamos à Carolina do Norte e à Geórgia e a Kamala Harris ganha por uma vantagem confortável. Isso indica-nos que há uma onda a favor da Kamala Harris e que ela vai dominar quase todos os estados decisivos. Pode não acontecer, mas é mais provável que aconteça. Agora, nós temos de lembrar de uma coisa, com o passado de fraude ou de alegações de fraude de Donald Trump, se ele perder por muito, vai dizer que há fraude porque as sondagens davam empates técnicos. Como é que é possível? Se davam empate e nós perdemos por muito. Se perder por pouco, há fraude por perder por pouco. Sempre foi assim. Em 2016, é uma coisa que isto, lá está, é um facto, não é uma questão. Antes da eleição de 2016, Hillary Clinton e Donald Trump, o Roger Ailes, que é um próximo do Donald Trump, já tinha um grupo supostamente para ajudar na votação, não é? Para estarem presentes no campo para ajudar os eleitores com informações, que se chamava Stop the Steal. Portanto, em 2016, 4 anos antes de o Stop the Steal e o Stop the Count terem sido usados como o slogan do Trump e dos apoiantes do Trump para denunciarem fraude. As coisas estavam a ser preparadas há muito tempo. No verão de 2020 já se sabia que ia haver as alegações de fraude. Desta vez não há nada que nos indique que o Trump vai agir de forma diferente se perder e que vai dar os parabéns ao adversário. Portanto, temos de nos preparar para isso, o que mais uma vez é diferente de ele conseguir de facto fazer isso, porque entretanto também foram condenadas pessoas que participaram naquele plano, tanto os responsáveis eleitorais como pessoas próximas dele, e isso pode ter servido também para desincentivar a participação de pessoas que há 4 anos julgavam que estavam a agir bem ou que havia alguns argumentos a favor disso e que agora já sabem que podem mesmo muito bem ser punidas. Portanto, é o cenário que temos. A noite eleitoral do Público é para acompanhar em público.pt. A partir das 7h30 da manhã desta quarta-feira estamos também em direto vídeo e áudio a partir do YouTube e também no homepage do Público. A partir, sim, do ISCSP, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É lá o nosso pequeno almoço eleitoral onde vamos fazer tudo o rescaldo do day after destas eleições norte-americanas. Alexandre Martins, David Pontes, eu sou o Ruben Martins e este foi mais um Fogo e Fúria. Amanhã estarei de volta com o Alexandre Martins para o day after destas eleições. Até amanhã. Até amanhã. O Público fica no ouvido.